Bom dia. Bom dia. Bom dia, meninas, para a nossa live. Vamos ver se não vai cair a nossa live com essa canção. Vamos chamar as amigas. Que nada acontece sem a tua vontade. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia, Ney. Baterista da minha igreja. Que bênção. Bom dia, Charazinha. Bom dia, meninas. Bom dia, Kátia. Vai ouvindo, Kátia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Vamos convidar as amigas. As amigas, sextou. Aê, bom dia, Ney. Gente, pago pau com o Ney, viu? O baterista ali, ele é uma benção na igreja. Boa. Todas as coisas. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. O cabelo tá caindo. Vamos convidar as amigas para uma live de autoconhecimento nessa manhã. Essa sexta-feira. Então, autoconhecimento. Se alguém quiser escrever pra mim, olha como eu tô chique, né? Vou fazer igual a Ângela. Todas as coisas cooperam. Ai, gente, eu amo essa canção. Sem a tua vontade. Ai, Jesus, sem a vontade do Senhor nada acontece. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Olha. Bom dia, meninas. Adore, adore. Obrigada, Kátia. Uhul! Seja bem-vinda ao curso Elza. Acho que é Elza. Seja bem-vinda. Isso aí. Vamos adorar o Senhor? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Verdade. Vamos aprender um pouquinho sobre o autoconhecimento nessa sexta-feira, início do final de semana. Vamos lá. A gente vai com o instrumental aqui, né? Meninas, é uma bênção, né? Vocês são uma bênção. Estava aqui ouvindo o depoimento da amada que estava com a Ângela. Já esqueci o nome dela. Mas, esperando, né, a finalizar para poder começar aqui, né? Então, me propus a toda sexta-feira estarmos juntas falando sobre algo envolto de ciência com a fé. Então, falei sobre gratidão. A semana passada eu conversei com você sobre superação, né? Nós conversamos, dei alguns tópicos. E hoje eu gostaria de falar com você sobre o autoconhecimento. Gente, é fantástico. É fantástico quando a gente aprende, né, essa junção de ciência com a fé. Eu sempre falo de Jesus. E eu sou grata a Deus porque se eu tivesse numa outra profissão que não pudesse falar do Senhor, da bondade dele, da misericórdia dele, com certeza
não ia me satisfazer, porque o que me satisfaz, assim, é eu poder falar da bondade do Senhor, da misericórdia dele, né? Então, assim, bom dia, milagre, amiga. Ai, obrigada. Você também, lindona. Então, muito obrigada, meninas. A gente tem que estar bonita, né? Vou colocar um antes e um depois, assim. Eu tenho colocado algumas coisas no meu Instagram, né? Vocês têm percebido. Só de 2019 pra agora, tá? E ontem eu estava conversando aqui, né? A gente montando aqui. E aí ficou um videozinho legal, assim, com algumas fotos minhas. Gente, é fantástico. Quando a gente se olha lá atrás... Bom dia, Cacau! Ai, meu Deus! Ai, Cacau, com saudade. Amo, amo, amo você. Preciso te chamar no zap, precisamos conversar. Então, vamos lá. Quando eu tava olhando, assim, algumas fotos minhas de 2017, quando eu tava com síndrome do intestino irritável, gente do céu, e olhando pra hoje, é uma outra pessoa. E o melhor de tudo, é uma outra pessoa, não somente externo, mas interno, porque a mudança vem de dentro. A mudança vem daqui. Quando você tá bem aqui dentro, ó, vai fluindo, vai contagiando. Aonde a gente chega, a gente, como diz a palavra, né? A luz irradia assim no ambiente, as pessoas querem aquilo que nós temos. Então, é fantástico, é fantástico. Então, vou estar postando, acho que amanhã, tá bom? Hoje, talvez mais tarde, não sei ainda. Então, é isso. O que eu gostaria de falar com vocês hoje sobre o autoconhecimento. Meninas, eu tenho aprendido tanto a me conhecer, tanto a me valorizar, que às vezes eu paro e penso e falo assim, nossa, perdi 40 anos da minha vida praticamente parada, assim, não perdi, né, mas eu fiquei estagnada, eu não andava, eu ficava assim, não tinha motivação, por mais que eu quisesse ser uma boa mãe, uma boa esposa, né, ajudasse o marido, fosse uma pessoa assim, bem presente em casa com o marido, comunicativa, tudo, também tinha as minhas questões, então era 40 anos paralisada. Tudo aquilo que eu passei, que eu vivi, eu não me conhecia. Eu não conseguia entender como que é que eu, Elisângela, todo mundo falava assim, né? Pessoas mesmo da família falavam assim, nossa, você é um motivo de inspiração, você é uma guerreira. Antes antes do fato do Nicolas, isso. Então, assim, sempre me falavam, né? Motivo de... nossa, crescimento, evolução como pessoa, só que eu não conseguia me ver dessa forma. Eu não conseguia ter essa noção de me olhar e me valorizar. Porque eu não me conhecia. A partir do momento que a gente se conhece, é aonde vem peraí, como que eu posso me conhecer? Como que eu posso, Elisângela, como que eu posso me sentir assim... orgulhosa de mim mesmo, como eu coloquei ontem no meu feed. Você tem orgulho de quem você se tornou? Eu tenho orgulho de quem eu estou me tornando. Não somente quem eu me tornei, mas quem eu estou me tornando. Porque dia após dia eu vou aprendendo e vou melhorando. E na vida é isso. Estamos aqui tão somente para aprender a ser melhores. Aprender com os nossos erros. Então, é fantástico essa questão da gente poder se conhecer. Então, o autoconhecimento, vem aquela questão, já diz tudo, autoconhecimento. Então, eu tô me conhecendo, né? Assim, no dicionário mesmo, já tá lá, você já vai lá no Aurélio, lá, agora tem Google, né? Porque a gente nem usa mais papel físico. Então, o que significa a palavra autoconhecimento? Conhecimento de si mesma. Então, quando eu me conheço as minhas próprias características, conheço os meus sentimentos, conheço as minhas dificuldades, eu conheço aonde eu posso ir, como eu tenho que estar. Quando eu tenho esse conhecimento da minha pessoa, de quem é Elisângela, eu consigo evoluir, eu consigo avançar. Então, isso é fantástico. A palavra autoconhecimento vem de conhecer a si mesma. E eu te pergunto nesta sexta-feira, hoje, né? Já estamos acabando o mês de janeiro de 2023.
eu te pergunto, você se conhece? Você conhece como que é aqui dentro? Nossa, dando um eco aqui no meu escritório. Ontem eu dei uma arrumada aqui, né? Acho que esvaziou, tá dando um eco. Então vamos lá. Você se conhece? Será que... vamos lá. A Marta se conhece. A Márcia já falou aqui que não se conhece. Será que a Kátia se conhece? Será que a Marilice se conhece? Será que a Miriam se conhece? Será que você se conhece? Essa é a pergunta. Será que você consegue olhar pra você e olhar na frente do espelho? Ter a coragem de olhar no olho, gente, olhar no olho, no seu olho. Porque nós conversamos com as pessoas olhando nos olhos, né? Então você tem essa coragem de se olhar no seu olho e falar assim, será que eu me conheço? Quem é Elisângela? Quem é a Dani? Bom dia, Dani. Quem é a Vera? Quem é você? Quem é que você possa olhar assim e ter essa resposta? Porque nós temos que saber quem nós somos. Nós temos que nos conhecer. Nós temos que entender que quando nós nos conhecemos, nós temos um equilíbrio emocional fantástico. Quando a gente se conhece, a gente consegue... saber sua personalidade, saber sua postura, não se cobrar, se permitir, sabe, a fazer alguma coisa. Isso é fundamental na vida de qualquer ser humano, o autoconhecimento. E eu não me conhecia, eu não tinha essa noção de quem era a Elisângela. Por mais que me falassem, gente, igual vem a questão de baixa autoestima, me falavam, você é bonita. Gente, olha que eu não era bonita, hein? Bonita sou hoje. Hoje eu estou bonita. Mas eu não era. Mas me falavam que eu era bonita. E eu não acreditava. Acho que é porque eu não realmente... Mas assim, não na questão de beleza, né? Hoje comparando. Não, mas eu sempre fui bonita, assim, graças a Deus, né? A gente só vai dar uma melhorada. Lógico, sem a maquiagem, né? Tal. Aí voltando aqui. Quando as pessoas falavam assim, nossa, você é bonita, você está bonita, eu não falava, não me achava, porque eu não sentia isso, né? O emocional conta muito também, né, com essa questão. Mas se conhecer, saber quais são os meus pontos fortes, saber quais são os meus pontos fracos, saber quais são as minhas dificuldades no dia a dia, isso é fundamental. Mas isso também não é uma coisa que aconteça muito rápido. É uma coisa que acontece aos poucos. Obrigada, Dani. Você também é lindona. Exatamente. Quando nós nos conhecemos, acreditamos nos rótulos que as pessoas colocam em nós. Porque nós não nos conhecemos. Hoje eu me conheço. Hoje eu sei quem eu sou. Então, eu não aceito, assim, as pessoas podem falar qualquer coisa pra mim, que eu não vou pegar pra mim como rótulo, como taxar que tá certo, não. Porque eu sei quem eu sou. Primeiro, eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu sou uma pessoa que Deus fez pra fazer a diferença. Deus permitiu que eu fosse gerada... mesmo com pais muito novos, através de um erro de jovens, né, vamos dizer assim. Mas hoje eu entendo que eu estou aqui porque eu tenho um propósito. Então, esse processo de se conhecer já vem daí, é um processo. Aos poucos você vai praticando e vai entendendo. Eu não posso, como eu falei nas outras lives, não posso dormir de um jeito e acordar milagrosamente, que não existe isso. O que existe é um processo. Leva um pouco de tempo. Eu, Elisângela, venho num processo de autoconhecimento desde 2019. Foi quando eu tive um estralo. Não, peraí, quem é Elisângela? Vamos melhorar isso. Vamos ver o que tá acontecendo. Foi quando eu perdi meu filho. Então, peraí, o que tá errado? O que eu preciso melhorar? Eu precisei fazer isso pra mim. O que eu preciso melhorar para poder meu lar melhorar? O que eu preciso fazer para eu não perder mais um filho? O que eu preciso fazer para mim não separar do meu marido? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu parei, me analisei e comecei o processo.
E eu costumo dizer, é um processo. Foi de emagrecimento, de determinação, de força de vontade e prática. Vai praticando dia após dia. Todos os dias a gente tem que estar praticando. É igual atividade física, né? Todos os dias tem que estar fazendo. Porque o nosso corpo requer essa prática. É a mesma coisa no autoconhecimento. Eu tenho que começar. Eu tenho que sair da zona de conforto, levantar e começar. E falar, não, peraí, vamos começar a fazer alguma coisa por mim? Porque ninguém vai fazer por mim o que eu tenho que fazer. Começa por aí. Se Deus me chamou pra fazer uma coisa, é eu que tenho que fazer, não é meu marido. Não é minha filha, não é meu filho. Não, é eu. Se eu sou a esposa, vamos lá. Nós mulheres aqui, né, as mulheres que estão na live, vamos... se Deus chama nós mulheres, nós temos que fazer comida. Lógico que tem marido que cozinha, o meu não cozinha. Mas assim, a esposa tem que cuidar do filho. A esposa, nós mulheres, temos a responsabilidade de... Eu geralmente vou na reunião da escola do meu filho, vou buscá-lo na escola, vou comprar material de escola. Nós mulheres temos essa responsabilidade. Não é meu marido que tá viajando que eu tenho que esperar por ele. Não. Eu tenho que fazer. E aí tá o ponto que eu errava lá atrás. Que eu errava. Eu queria que meu marido também fizesse aquilo que eu tenho que fazer. Peraí. Como é que eu posso cobrar do meu marido uma coisa que Deus fez a mulher para ser submissa, para poder ajudar o marido? Então, assim, como é que eu posso estar cobrando algo do meu marido, sendo que a responsabilidade é minha? Né? Então, eu comecei a melhorar. É a questão também do marido, se eu quero que ele seja mais carinhoso, se ele quer... se eu quero que a gente tenha mais comunicação, então eu comece comunicando com ele, eu comece conversando com ele. Então vamos lá, Elisângela, vamos lá conversar aos pouquinhos com o marido, compartilhar certas questões. Tem coisas que o marido faz que irrita, como todos os homens, cônjuges, tanto a mulher quanto o homem, faz, ninguém agrada ninguém. Mas se eu não falar, como é que ele vai saber? É igual nossos filhos, como é que eu vou corrigir meu filho se eu não falar pra ele que ele tá errado? Ele não vai saber. Nós não corrigimos nossos filhos todos os dias, quando faz alguma coisa errada, então a gente vai lá e corrige nossos filhos. Nós temos que também mostrar pra ele, não, se você fizer assim, é porque tá errado, né? Não tá certo. Então faz assim, então com o marido, com o cônjuge, tanto com a esposa, o marido com a esposa e a esposa com o marido também tem que se falar. Mas aí tem a questão de saber falar, né? Nós temos que saber falar, saber conversar, dialogar, e aí é uma outra live em questão de casamento. Mas voltando ao autoconhecimento, quando eu me conheço, que eu preciso fazer alguma coisa diferente, quando eu me conheço, eu estou começando no processo, peraí, Elisângela era muito irritada, muito estressada, eu era muito estressada, muito irritada, eu não sabia que eu tinha depressão, então eu era muito estressada, muito irritada, então, peraí, vamos melhorar isso? Isso incomoda o marido, incomoda os filhos, eles têm dificuldade. A gente tem dificuldade em diálogo porque eu tinha dificuldade em falar alguma coisa. Então, peraí, vamos melhorar, porque aí eu vou melhorar e vai ter um diálogo melhor na casa. Então, eu preciso me analisar, me entender, me compreender e praticar todos os dias. Tem dificuldade? Põe um bilhetinho. Gente, eu ponho um bilhetinho assim, né? Às vezes eu não coloco escrito. Mas só o fato de você poder olhar naquele papel e ver que tem ali papel, você sabe o que foi, porque você colocou ali aquele papel. Né? Igual a questão de estar esquecendo alguma coisa, às vezes eu faço um pingo na minha mão, de caneta. Só um risquinho. Se eu olhar pro risco, eu sei o que é. Eu tenho que comprar alguma coisa que eu esqueci. Né? Então, assim, você fazer alguma coisa que possa te lembrar todos os dias a melhora. Né? De me lembrar. E aí vem as questões que a gente pensa assim, né? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para poder melhorar mais e mais? Vamos lá citar algumas coisinhas, algumas dicasinhas. Primeiro, se pergunte o que te faz bem. Você se agrada? Você se permite se agradar? Você se permite... pegar, como eu acho que eu contei a semana passada pra vocês, eu fui em algum atendimento que eu compartilhei, que eu já cheguei aí, tipo assim, acho que uns 40, não,
uns 30 quilômetros daqui pra tomar um café sozinha, porque o marido não queria ir, eu queria, tava entediada, o marido chegou de viagem, não queria, e eu saí pra tomar um café sozinha. Você se permite sair, tomar um sorvete sozinha? Sentar assim pegar um sorvete, sentar e ficar tomando sorvete igual um jovenzinho? Precisamos fazer isso. Tirar um momento só nosso. Precisamos sair e sentar. Às vezes, quando eu não quero tomar sorvete, eu não comer nada, eu pego uma água e sento assim na mesinha do lugar e fico olhando. Eu tô com a cabeça muito cheia. Vocês fazem isso? Eu já fiz, gente, há muito tempo atrás. Hoje em dia, não. Mas, antigamente, eu tinha vontade. Eu moro em Guarulhos, bem no centro, né? Então, é perto do shopping, perto de vários hipermercados, né? E eu amo supermercado, mas assim, não pra gastar somente, né? E eu lembro, na época, quando eu mudei pra cá, tinha o Walmart, tinha o Extra. E eu amava ficar no Walmart pra olhar as coisas, né, diferente, porque eu morava num município pequeno. Então, às vezes eu tava aqui, só tinha a minha filha na época, eu deixava ela na escola à tarde, eu trabalhava na empresa do meu marido, né? E às vezes eu tava com a cabeça tão cheia, tava no começo de tudo, e eu nunca estudei administração. Gente, eu já falei, primeiro certificado no estudo, assim, de conclusão, alguma coisa, foi na psicanálise. Então, tudo que eu sei foi Deus que me ensinou, mas eu ia atrás. Então, a questão do computador, Excel, Word, tudo, informática, assim, essas coisas, né? Mexer no ramo da empresa de administração, foi tudo o Senhor que me ensinou e eu fazendo por causa da empresa do meu esposo. Então, às vezes no começo eu ficava cansada com a mente. Eu falava assim, mas como que eu tenho que fazer tudo isso? Lidar com gente, eu tinha vergonha de conversar com pessoas. Eu era muito tímida. Nossa, eu tinha uma vergonha assim de falar, de atender o telefone e falar Elitec, bom dia. E a pessoa falasse, eu quero desconto por alguma coisa. Eu mandava falar com meu marido. Eu não tinha coragem de negociar o desconto, porque eu tinha vergonha. E às vezes eu tava cansada, assim, eu via que eu tava estagnada com alguma coisa. O que eu fazia? Eu ia lá no mercado do Extra, eu gostava mais do Extra do que do Walmart, assim, às vezes. E eu ficava hipermercado, né? Aquele que tem tudo, que tem eletroeletrônico, roupa, coisa de casa. E eu ficava andando, olhando, não comprava nada. Quantas vezes eu não comprei nada? Mas eu ficava andando, olhando uma coisa, olhando outra. E aí eu olhava uma coisa pra casa, uma coisa pra cá, tá lá, e olhava, e a hora passava. Aí às vezes eu acabava assim, só ia lá, pegava um iogurte, passava no caixa e ia embora pro carro tomando iogurte. Quantas vezes eu fiz isso? Outras vezes também eu já cheguei a pegar, e quando era mais em conta, né, que agora tá bem carinho o estacionamento do shopping, mas quando eu mudei pra cá era mais baratinho. Eu ia lá no shopping, parava na praça de alimentação, porque dá de frente com o parquinho, né, na parte do parquinho, ficava assim, eu pegava lá uma água às vezes eu pegava um sorvete lá do Mac mesmo, ficava tomando a casquinha lá, olhando para aquele parquinho, aquela montanha russa, aquele povo gritando, eu ficava ali parada olhando. E aí eu esparecia, aí eu dava uma volta, olhava umas lojas aqui e tal, e entrava ali, eu gosto muito de entrar nas lojas, né, e aí eu começava e entrava numa loja, via só pra olhar, não gastava, só olhava pra poder esparecer. Esparecer é preciso. Nós temos que tirar um tempo pra nós mesmos. Nós temos que tirar um tempo pra nós nos ouvir, né? A gente sair e assim, ouvir nosso coração. É tão gostoso quando você deita, eu durmo com um tampão no ouvido e eu começo a ouvir batida do meu coração. Aquilo me acalma. Então assim, nós temos que tirar um tempo pra nós, primeiramente, nos amar. Um tempo pra mim, é aquilo que eu falei a semana passada. Nós temos que primeiro cuidar da gente pra depois cuidar de quem tá em nossa volta. Como tá lá no avião, no comissário do voo, que eu falei, dei o exemplo da semana passada. Que lá quando tem as instruções, a primeira coisa que eles falam é o quê? É pegar e pôr a máscara na gente, depois colocar na criança ou no acompanhante que tá, né? E no navio é a mesma coisa, na simulação que tem lá no navio, eles fazem a mesma coisa. Primeiro coloca as boias, tudo aquelas coisas aiadas na correria, e depois a gente vai lá e coloca na criança, na época eu colocava na minha filha. Então assim, isso é uma regra que já se vem assim, né? Mesmo somente de sobrevivência. Primeiro é você,
Primeiro você cuida de você, cuida do seu coração, tira um tempo pra você se conhecer, pra você respirar. E aí depois você fazer o que precisa ser feito, cuidar do outro. E aí as coisas vão fluindo. Aí tem uma outra questão. Então vamos lá, eu dei 2 dicas numa só praticamente, né? Eu falei primeiro você perguntar o que tirar um tempo pra você, né? Fazer o que você pode fazer, uma coisa pra você, tirar um tempo só seu. Um café, uma andada na rua, no parque, né? Sentar no meio do parque. Eu já cheguei, quando eu fazia caminhada no parque, eu sentava lá no parque, às vezes fazia devocional, sentava no parque lá, num canto isolado, olhando pra aquela natureza. Um tempo meu. E depois perguntar, se agradar primeiro, fazer aquilo que te agrada primeiro. Então, tira um tempo pra você e ao mesmo tempo se agrade. Não é gastando somente dinheiro. Não é, gente, não precisa gastar assim financeiramente. Precisa você fazer alguma coisinha por você. Comprar uma balinha, né? Um chicletezinho pra mim, nossa. É seu, é o seu tempo. Se valorizar. Uma outra questão também que é muito importante a gente aprender, para se autoconhecer. Falar não. Aprender a dizer não. Eu tinha essa super dificuldade de dizer não. Ah, Elisângela, você pode fazer isso? Faço, mesmo sem poder. Ah, Elisângela, não sei o quê. Às vezes eu não gostava de tal coisa, para poder agradar a pessoa. Eu falava, eu gosto. Não gostava. Então, eu preciso aprender a dizer não. Hoje eu consigo falar não. Hoje eu consigo me posicionar. E aí também vem a questão. Eu sou uma pessoa que sempre falo sim, sim, sim para todos, até mesmo em casa. Aí, às vezes, quando acontecia, já aconteceu de um dos meus filhos, eu não lembro qual dos dois, me pedir algo e eu falar não, aí pegar e falar assim... Mas você falou pra uma pessoa que você fazia. Por que não pode fazer pra mim? E aí a minha cara ia pro chão. Então, eu não lembro qual dos dois que me cobrou. Mas assim, me jogou isso, né? Então, é a aprendizado. A pessoa, pra poder se valorizar, se sentir útil, posicionada, se conhecer, saber seus limites. Aprenda a falar não. Se você não consegue falar assim, não quero fazer. Não precisa falar dessa forma. Fala com amor, com cuidado. Fala assim com muito jeitinho, né? Fala assim, hoje eu não consigo, não vai dar. Mas eu vou fazer de tudo, vou tentar, vou me esforçar. Mas. E você vai enrolando a pessoa e sai fora. Gente, eu não consigo falar não. Não consigo não. Eu já tenho que deletar essa palavra, assim como eu falo nos meus atendimentos. Deletem a palavra não consigo. Eu tenho dificuldade, estou trabalhando muito tempo nisso e eu tenho melhorado muito. Muito mesmo. Tenho aprendido a me valorizar. Tanto como pessoa, como mulher de Deus, como, sabe, cristã. Às vezes as pessoas na igreja abusam um pouquinho da nossa bondade, sabe? Já até compartilhei com vocês. Eu tô precisando de tal coisa, pode ajudar? Posso. Aí às vezes eu não consigo comprar. Antigamente eu dava um jeito de sair pra comprar alguma coisa, te pede alguma coisa, fazer alguma cantina, alguma coisa. Hoje em dia o que eu falo assim, então, eu não consigo ir lá comprar o que você tá me pedindo. Mas se eu te der o dinheiro, você pode ir lá comprar? Quanto que é? Aí eu pergunto quanto que é o valor e dou o dinheiro. Esses dias me pediram mesmo, era meio quilo de mussarela, esses dias, no final do ano, pra alguma confraternização. E eu falei pra irmã, falei assim, olha, não consigo comprar, ir lá no mercado, porque eu já fui no mercado ontem, eu não vou ter tempo de ir lá de novo. Eu não consigo ir lá comprar meio quilo de mussarela. Eu acho que fazendo as minhas contas aqui, mais ou menos, tanto dá de valor, eu te faço um Pix agora e você vai lá e compra junto com o de alguém, ou então quando você for comprar alguma coisa, ou passa pra alguém. Aí a irmã falou assim, pode ser. Eu falei, porque eu não tenho condição. Mas antigamente não. Eu pedia pro marido, pra filho. Ainda às vezes, agora eu tô parando mais, eu ainda fazia muito isso. De ficar, sabe, porque eu dava a minha palavra e eu acabava colocando todo mundo junto naquilo que eu falava. Então, se conhecer é uma forma de você aprender a falar o não. Um ponto fortíssimo, você sabe os seus limites. O meu limite, né? Então, os meus limites é necessários. Então, eu tenho que saber até onde eu consigo ir pra poder eu ir. Senão, não dá.
É a mesma coisa essas pessoas, igual a gente recebe muito direct de pessoas para ofertado. Eu oferto atendimento, semeio. Nossa, Deus sabe como que eu semeio. Com maior gratidão. E assim, se Deus conhece, se às vezes manda fazer uma semente, 2 atendimentos, se Deus, eu vou continuando, enquanto eu não vejo que a pessoa tá bem, eu não consigo largar, né? Só que assim, tem casos e casos. Tem pessoas que você semeia e eu aviso. Aí já deixo lá avisadinho lá, né? Já tá só tem uma fila, tem uma regra, não é assim chegar chegando. E aí eu estipulei um valor social, que é mais em conta, que é mais acessível, né? Nessa questão de valor social do que é o valor do atendimento normal. Então você vai aprendendo, eu tenho aprendido a me conhecer, a me valorizar. Devido passar em terapia, né, com a Ângela, eu vou aprendendo, ela vai me ensinando. A Cacau também me ensina muito, né? Esses dias atrás, no final do ano, nós estávamos conversando sobre essas questões. Então, assim, a me posicionar nessa questão financeira, porque eu sempre tive essa dificuldade do não. Mas eu vou trabalhando, eu vou aprendendo, me posicionar. Estar aqui falando com vocês numa live, isso foi procrastinado. Gente, eu tô formada há mais de um ano. Me formei o ano passado, né? Mas já tava formada porque a formatura demorou um pouquinho. Mas olha só. E eu tava procrastinando com medo, com vergonha, com não sei o quê. Timidez, muito tímida. E aí você consegue entender, eu consegui entender o ano passado a necessidade para me posicionar no Instagram, a necessidade de eu me posicionar nas lives pelo fato de ver quantos directs, gente, eu recebo tanto direct de pessoas pedindo conselho, ajuda, sabe? E eu falo, gente, às vezes eu falo assim, Senhor amado, e então eu vou ter que falar tal coisa, assim, mostrar. E é tão interessante que a Ângela falando sobre isso essa semana, sobre posicionamento, tem tudo a ver. Autoconhecimento, posicionamento, saber falar um não. Nós temos que ter isso em alta. Me amar, me valorizar, me agradar primeiro. Tirar um tempo só pra mim. Depois aprender a falar não. Gente, isso é assim, são 3 coisas que nós precisamos, sabe? Tá assim no topo. E aí, a gente vai aprendendo, eu tô aprendendo, tô destravando. O ano passado, em julho do ano passado, uma colega falou assim pra mim lá na imersão, faz um propósito que você vai ter que conseguir, você vai conseguir cumprir quando você divulgar. Mas não era algo que ardia dentro de mim, porque eu não me sentia preparada. Tudo requer um posicionamento meu. E é fantástico quando a gente sente essa chamada. E eu consegui sentir isso o ano passado, no final do ano. Consegui sentir o impacto que foi eu ter feito aquele podcast com a Ângela. E foi tão interessante que eu falei pra ela, não entendi porque eu fui a primeira, né? E eu falei assim, contar só uma pinceladinha da minha história, assim. E ali eu consegui receber tanto direct de pessoas que se identificavam com a minha história. E ali eu comecei a orar, fazer devocional, e o Espírito Santo me falar comigo. Que ele me chamou para pregar as boas novas. E qual é as boas novas? A mudança. Quais são as boas novas? Fazer aquilo que eu tenho aprendido, que ele tem me ensinado. O Senhor tem me ensinado a ser uma pessoa melhor, porque eu me posicionei, eu tô fazendo, eu tô buscando na minha simplicidade. Gente, no meu estágio, eu atendia, e aí depois de um tempo fui fazer algum story, alguma coisa aqui mesmo, nesse mesmo escritório. E eu tinha uma pessoa que eu atendia, hoje ela vai começar a estagiar, né? Fantástico. E ela falou assim pra mim, ela me printou no meu stories e ela montou um cenário atrás, porque eu não tinha nada aqui. Tava tendo infiltração aqui no meu prédio, eu tava esperando pra poder pintar. E ela me printou e falou assim, então, você poderia fazer isso, isso e isso. Mas eu me orgulho porque eu vejo você tão simples e você tá fazendo. E eu falei assim pra ela, mas eu morro de vergonha. Mas mesmo assim tô fazendo, tô me destravando. E ela falou assim, então, eu falei assim, mas já estou providenciando sim alguma coisa aqui, mas tô esperando só a reforma do condomínio. Mas eu fiquei muito feliz pelas suas sugestões, falei pra ela, de fundo, né?
E ela falou pra mim, ela falou assim, você tem me ajudado porque de ver sua simplicidade em falar, mesmo não tendo o luxo todo, você tá falando. Meu amor, você tá aí, né? É você mesma, Eliana. Quando você me falou aquilo, eu falei pro meu esposo, eu falei assim, amor, atendi uma pessoa assim, mostrei pra ele até aquelas fotos que você mandou, e ele falou assim, nossa, fantástico. Eu falei, já estão conversando, tava vendo já essa questão. E ele falou, eu falei, tá vendo como as pessoas percebem? Meu marido falava que era besteira minha, sabe? E eu falei pra ele, e ele falou assim, realmente. Mas o que ela me falou foi fantástico, porque eu tava ensinando pra ela a não me importar com o que eu tinha em mão pra fazer. Tava fazendo com aquilo que eu tinha. Como diz lá em Eclesiastes, o que vier mão para fazer, faça conforme as tuas forças, né? Mas peraí, eu tenho que melhorar as minhas forças, eu não tenho que depender somente dessa força atual, porque essas forças vão se renovando a cada dia, né? Isso também tá na Bíblia. E aí foi fantástico, e foi quando eu falei assim, não, peraí, eu tenho que melhorar. E lá na imersão, a pessoa me falar das lives, eu não sentia preparação. E ouvindo os directs, nossos vários directs, várias mensagens depois do podcast, foi fantástico, de pessoas. E ali eu falei assim, peraí, eu preciso me posicionar. Preciso, porque se Deus falou comigo há anos atrás, que eu iria fazer, agora é o tempo. Então, Senhor, toma minha vida em tuas mãos, ajuda-me, me ajuda a administrar o meu tempo, porque a gente precisa saber administrar o nosso tempo, porque eu sou esposa de um marido que viaja, como todas sabem, que eu amo muito meu marido, tô com saudade dele, gente. Voltando. Eu tenho que saber administrar, ser mãe, finalizar um atendimento aqui, sair correndo essa semana. Tenho que buscar meu filho na escola. Muitas vezes eu atendo de manhã, às da manhã eu falo assim, gente, tenho que ir lá buscar meu filho na escola. Então, assim, sair. Aí vem a questão, eu tenho, né, que ajudar meu esposo na empresa dele. Preciso estar olhando, ajudando, administrando também a empresa. Porque assim, eu tenho que aprender. Eu preciso ser uma serva do Senhor em todo o tempo, na igreja. Serva do Senhor, servindo na igreja. Não é porque eu sou psicanalista, não é porque eu sou uma terapeuta que eu atendo aqui em casa, não é porque eu seja uma mãe presente que eu vou deixar as coisas do Senhor de lado. Não. O meu chamado também tá ali. E ali, se Deus me colocou ali na igreja, porque tem algo pra fazer, então ali eu tenho que... Ali onde eu começo a praticar o meu não, quando eu não consigo fazer. Olha, eu não consigo fazer isso, não tem condição de fazer. Eu não posso ir em tal lugar, igual ontem eu não consegui ir no culto. Tá tudo bem, sabe? Mas antigamente eu me desdobrava, porque eu tinha que aparecer que eu era a santinha. A santinha, assim, eu tinha que, sabe? Na minha visão, estar na igreja era como estar numa empresa batendo cartão. E Deus não quer isso. Deus quer que a gente seja nós mesmos. Deus quer que a gente esteja na igreja de coração aberto, sincero. Deus quer que nós estejamos na igreja... Não adianta eu tá, às vezes, cansada. Gente, cansada, muito cansada. E eu ir pro culto porque eu tenho que estar no culto, porque eu tenho um cargo no culto. E chegar lá, não ouvir a palavra, não ouvir o culto, não adorar a Deus. Hoje eu entendo que isso é uma perca de tempo. Então, assim, aprender a falar não para até mesmo essas coisas, isso é fantástico. Aprender a falar não, até mesmo em algo que você achava, né? Nossa, é necessário estar fazendo. Não, eu preciso adorar o Senhor em todo o tempo. Eu tenho um tempo de adoração. Como fazemos o que, meu amor? Me pergunta aí. Então, assim, nós temos que saber que nós temos que falar esse não nessa questão. Tudo tem seu tempo. O dia que eu tô vendo que eu tô assim, não vou render no culto, eu simplesmente aviso pra quem precisa, falar, hoje eu não vou no culto. Tem como você ir? Se não for ninguém das outras, aí eu vou. Porque aí eu sei que é Deus tratando comigo. Mas se alguém puder ir, eu não vou. Então eu adoro ao Senhor. Eu adoro ao Senhor, gente, adoro ao Senhor fazendo tudo. Todo o tempo. Mas eu não vou entrar nesse mérito, não. Vamos voltar para o autoconhecimento.
Então, falei de aprender a dizer não, isso é fantástico. Um outro ponto que nós precisamos praticar todos os tempos. Se permita viver novas oportunidades, novas experiências. Se permita viver. Não fique com medo, não. O medo faz parte da vida, medo faz parte... Ó, meu remédio que eu esqueci. Desculpa, gente. Falar não é uma forma de amor e respeito ao próprio. Exatamente, respeito próprio. Então, assim, se permita viver novas oportunidades e novas experiências, né? A gente tem que pensar assim, as oportunidades, elas vêm, mas se eu estiver paralisada, com medo, não confiar em mim, saber a minha limitação, eu vou perder aquela oportunidade. Eu vou dar um exemplo pra vocês fantástico. Vocês vão falar assim, nossa, vou falar pra vocês, todas vocês que são alunas, as que são alunas vão entender. Questão da imersão. Quando eu recebi a oportunidade, quando teve a oportunidade de ter imersão aqui perto de Guarulhos, em Atibaia, que é perto aqui, né, mais perto de quem mora em São Paulo, eu falei com meu esposo, eu vou, dei um jeito e fui. E ainda levei uma pessoa junto comigo. E eu falei pra ele assim, eu quero viver isso, eu quero saber como que é, porque eu não conhecia, né? Nunca tinha ido. Uma oportunidade. Ali foi gostoso, com bastante, tinha acho que umas 40 pessoas ou mais. Conheci a Ângela, foi aquela coisa gostosa, aprendi e tal. Quando... Isso foi acho que em agosto, setembro, outubro, não lembro qual foi. Não, outubro não foi não. Acho que foi agosto. Porque outubro foi quando eu tava passando com a Ângela na terapia. Depois da imersão foi que ela me atendeu em terapia. Então, quando foi em dezembro, eu vi que ia ter imersão lá em Goiânia. Falei com meu marido, eu preciso ir naquela imersão de Goiânia, porque é diferente do que a imersão daqui que teve aqui no hotel. Aí ele falou assim, mas por que você tem que ir de novo? Eu falei assim, porque eu preciso ver como que é. Aqui foi uma experiência, eu quero viver uma outra experiência lá. E eu vou levar outra pessoa. Aí ele falou assim, mas de novo? Eu falei assim, preciso. Preciso porque... Mas eu vou deixar salva pra Sabrina. Vou deixar salva. Então, assim, eu quero, assim, ir porque é algo novo, ir lá vai ser diferente, no hotel e tal. Aí eu fui pra conhecer, pra saber como que era. E foi algo, assim, muito bom. Aí depois teve a outra imersão, que eu ia levar uma pessoa, a pessoa não podia, eu fui sozinha. E foi fantástico. Foi quando eu realmente me conheci. Quando eu fui, mas foi no terceira imersão que eu pude me conhecer. E ali foi... Beijo, Sabrina. E ali foi quando eu pude participar ali do imersão, viver, né, um manejo diferente e tal. Tá até com essa blusa aqui no manejo, que eu tava, agora eu vi que tá na... Mas assim, foi fantástico da venda e tal. Conheci a Flagda, foi uma bênção. Outras meninas que estavam ali. E histórias fantásticas. Me permiti viver experiências novas. Aí, olha só, eu virei até com motivo de vamos dizer, de piadinha. Não piadinha não, né? As meninas lá do suporte falavam assim, a Laiane, né? As Gabis, que na época tinha a outra Gabi que tava, né, na época me pediu pra fazer uma entrevista para negócio da faculdade. Elas falavam assim, ó, toda imersão, quando ia ter imersão, já colocava o meu nome, porque eu sabia que eu queria participar. Elas falavam assim, ó, você é a pessoa que a gente já sabe que vai querer estar na imersão. Porque eu falei pra Cléo e pras meninas, ó, qualquer tema que tiver de imersão, pode me incluir, porque eu nunca fui nos temas, eu já fui tal. Eu fui com a Muvuca, depois eu fui com uma seleção reduzida, depois eu fui num outro que só foi eu, que eu nunca tinha ido, e aí ia ter uma imersão que era para casais e um outro, acho que pra finanças, alguma coisa assim. E eu falei pra elas, pode me colocar. Aí elas falaram assim, não, você já tá aqui todas. Elas começaram a rir de mim por causa disso, porque eu queria, eram experiências novas, eu queria participar. E aí teve o de casais. Aí meu marido, mas de novo, eu falei assim, eu quero que você vá conhecer, porque eu já conheço, agora eu quero que você conheça também esse universo. E aí ele pegou e nós fomos. E foi totalmente diferente ainda, porque foi pra casal, tal, né? E daí foi só 2 casais, né? Eu e mais um casal. E foi uma experiência fantástica e única. Voltando dos imersão de casal. Acho que a gente foi em junho, dia 12 de junho estávamos lá.
Aí no mesmo mês de junho, eu recebi uma mensagem da Ângela, ela me ligou, me convidando para fazer o quê? Ajudar na imersão aqui de São Paulo. Pensa no meu surto. Eu tava com o telefone assim, e eu falei assim, eu tava arrumando almoço e eu, peraí. Aí ela conversando, tal, né? Ela tava comprando coisas assim, ela na rua e eu também. E eu levei um susto assim tão grande com aquele convite e falei, nossa, aí nós tava conversando, como tô umas coisas, né, tal. E ela comentando assim, que você acha negócio disso, de valor, aí ela falou do lugar, eu falei, nossa, local muito bom, tal, em São Paulo, beleza? E foi fantástico, quando ela me convidou. E eu falei assim, nossa, Jesus, eu poderia muito bem ter falado, mas eu não consigo, eu não tenho, não sei. Será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Ai, será? Não. Na hora eu falei, tô dentro. Como os outros imersões. Gente, eu sei que é um investimento imersão. Não é? Vamos lá, é um investimento. Na imersão de casais, eu paguei com meus atendimentos do estágio, tá? E olha que de casal era bem carinho. Mas eu já paguei o de casal com os meus atendimentos. Então, já tinha, né? Tava recebendo dos estágios remunerado. Então, eu pude fazer. Foi gratificante, Dia dos Namorados, eu ter pago assim, com o meu marido, pra gente poder estar indo lá em Goiânia. Meu marido não precisou pagar passagem aérea, nem eu, porque nós usamos os pontos do cartão de crédito. Então, assim, a gente teve uma dinâmica nessa questão financeira, porque é investimento. Mas eu me permiti viver as experiências. Eu me permiti, assim, orando e fazendo algo, né? Trabalhando, atendendo, né? E ali, me permiti tudo isso para poder eu viver a experiência. E quando eu recebi o convite, e foi assim, eu falei, nossa, aí a Ângela começou, né, tal. E ela me passou um monte de material, as coisas que seria... Pra mim foi totalmente diferente, foi algo novo. Quando eu cheguei lá em São Paulo pra viver assim, e ainda foi no primeira imersão que teve aqui em São Paulo, foi a gravação do documentário. Nós íamos dar depoimento, gente, foi assim, algo assim, mas Deus me tomou conta. Mas eu não neguei. Vanessa, eu lembro. Gente, é gostoso. Assim, eu me permiti, sabe, a viver uma nova experiência. Não é fácil, não. E eu vou dizer pra vocês assim, viver o novo dá medo, assusta. Conta pra nós como funciona o estágio remunerado. Depois eu conto pra você. Então, assim, eu me permiti a viver essas experiências, oportunidades, e dali pra frente foram surgindo outras. E outra coisa, eu fui aprendendo e estou aprendendo. Porque cada trabalho que a gente faz com terapia em grupo, a gente aprende a ser mais humana. A gente aprende a poder ajudar mais o próximo. A gente aprende a ser uma pessoa melhor. Tá? Então, se permita viver novas oportunidades, novas experiências. Agora, uma outra questão. Aceite sugestões e críticas. Linda, no ano passado estive na imersão, lembro da sua entrega e cuidado para com todas. Com muito amor, realmente. Quem já foi, não é que eu sei, isso é eu, Elisângela, eu sou assim, tá? Tento abraçar todo mundo, acolher todo mundo, estar perto de todo mundo, eu e a Cacau, né? A Ângela também. Então, assim, isso, mas é o que eu falei. Veio a questão de querer viver a experiência nova. Mas vamos lá para o outro ponto forte do autoconhecimento. Aceitar as sugestões e críticas. Às vezes, as críticas, elas não nos deixam tristes, né? Ninguém gosta de receber. Hoje eu vi uma mensagem, todo dia quando eu levo meu filho para a escola, eu ponho na rádio aqui em São Paulo e tem um pedacinho das mensagens do Thiago Brunet, que eu acho fantástico. Eu amo ouvir o Thiago Brunet, é muita sabedoria. E ele falou uma coisa que, assim, a gente já sabe disso. Ainda falei pro meu filho assim, falei assim, filho, você não esqueça nunca disso. Elogio, você elogia em público, mas critica no oculto, em secreto. E a crítica,
mesmo no secreto, ali, no particular, às vezes é ruim, né? De aceitar uma crítica. Ó, você pode fazer assim, melhorar nisso. É difícil, mas aceite. Eu sempre me permiti as pessoas me falarem como ser uma pessoa diferente, assim, na questão assim, pode melhorar nisso, naquilo. Sempre me permiti. Eu não sou acertona, não. Também erro. Imagina, igual na questão da Eliana, né? Se a Eliana tivesse me falado da questão aqui da parede e tal, se eu não aceitasse uma crítica dessa, uma sugestão ao mesmo tempo, eu estaria do mesmo jeito. Não. Aí eu resolvi acelerar o processo da pintura logo, assim, quando terminou, já fui providenciando as plantinhas, né, as prateleiras, falei com a pessoa, nós melhoramos com isso. Então a pessoa que se conhece, ela entende que a crítica e a sugestão, ela precisa estar junto com a gente, porque ela vai fazer a gente evoluir muito. Então, com essas críticas, sugestões, é que a gente evolui, aprende. Por que todo mundo gosta de ouvir a Ângela falando? Porque ela tá ali nos dando sugestões, ela está ali nos ensinando como fazer. E muitas vezes as pessoas ficam bravas porque ela fala assim, tá me criticando, mas nem te conhece. É porque ela falou naquilo que tá precisando ser melhorado. Às vezes crítica dói, né? Mas aí nessa dorzinha que a gente tem que pegar e fazer a melhora, fazer a mudança, trazer a melhora, a mudança. Então se permita, tá? Uma coisa que eu faço sempre, né? É atividade física. Faço sempre. Gente, eu detesto musculação, eu tenho que fazer musculação. Atividade física precisa ser feita para estimular os hormônios do bem-estar, a sensação de satisfação. É tão bom, gente. Ontem mesmo eu tava morrendo de sono. Eu até gravei, gente. Tava morrendo de sono. Eu sentei na bicicleta, outra lá que eu tô. Um sono. Aí eu fiz a programação lá na bicicleta. Meu Deus do céu. Eu saí de lá molhada. Molhada. Que molhou o banco, assim, a roupa tudo molhada. Tava cheio de gente na academia ontem. E aí eu saí já pilhadona. Até gravei um story, né? Saí pilhadona. Vim, organizei umas coisas aqui em casa, gente do céu, agilizei, fiquei assim, foi fantástico. Atividade física, isso é fundamental, precisa fazer alguma coisa por você, tá? E uma questão que eu também falei, um ponto fortíssimo, eu já falei aqui, fiz até live sobre isso, praticar gratidão. Pratica a gratidão. Praticar gratidão quer dizer o quê? Você ver as pequenas coisas e ser grato e melhorar e querer fazer melhor, porque você viu assim, nossa, eu sou grata a Deus porque eu, me permitia falar um não numa coisa que eu não ia conseguir, ou então praticar, eu sou grata porque eu consegui me desdobrar para poder estar indo nas imersões e olha, depois eu cheguei a estar agora ajudando. Praticar gratidão, porque eu conheço tantas pessoas fantásticas através da psicanálise. Ai, você riu, Eli? Mas gente, é puxada. Eu tava cansada. Não, eu tava elétrica mesmo, tava bem elétrica. Mas voltando aqui, praticar gratidão nas pequenas coisas. É até mesmo isso, gente. A gratidão, eu fui acabada lá pra cadeira. Eu fiquei tão acabada ontem naquela bicicleta, na programação que eu pus, que hoje eu não conseguia levantar da cama. Eu levantei, tava doendo as pernas, tá doendo aqui, eu contraio aqui assim, dói. Mas depois eu fiquei, toda, vamos que vamos. Fiquei toda animada. Porque a gente precisa fazer alguma coisa por nós. E a gratidão é isso. Nossa, olha que orgulho de mim. Se eu tivesse falado assim, tô com sono, não vou não, vou pra cama, deixei o filho na escola, vou subir, então até começar a live, 30 minutinhos eu consigo dormir um pouquinho. Eu ia ficar entediada o resto do dia. Então, o que? Não, me permitia levantar, a fazer o que precisa ser feito. E sou grata por isso, porque hoje me pesei, vi o resultado de uma semana, né? Boquinha fechada, todos os dias academia. Nossa, meu corpo, perdi, 0,7 de gordura. Fiquei toda feliz. 0,7 de gordura é uma beleza, ganhei massa muscular. Então, tipo assim, me pesei, aí a gratidão, porque eu fiz, eu tô grata por mim, porque eu fiz o que precisava ser feito, tô orgulhosa de mim,
Então isso, autoconhecimento. Lógico que tem dias que eu não tô afim de fazer academia, eu tô com dor de cabeça. Gente, eu não posso comer errado porque eu fico com dor de cabeça. E dependendo da dor, que uma dor aqui assim, piora. Aí tudo bem. Mas às vezes acontece, eu tá melhor eu levantar e vou-me embora. E a bicicleta é bom porque não precisa nem pôr tênis, vou de chinelo mesmo. Não preciso fazer nada assim. Então isso é fantástico. Gratidão nas pequenas coisas, gratidão mesmo, como eu já falei aqui, gente, isso é uma forma de você se conhecer, saber que você não é nada sem Deus, saber que nós não somos nada sem a direção do Senhor, saber que nós não somos nada sem um esforço, se não levantar e fazer, não vai sair do lugar, vai ficar parado, estagnado. Então, levanta, vai, faz, bora aí, vamos fazer. E buscar ajuda terapêutica quando você não consegue, tá difícil? Busca ajuda terapêutica. Gente, terapia é vida. Eu nunca tinha feito terapia. Eu não permitia terapia. E hoje eu não consigo ficar sem. É preciso fazer terapia, é preciso passar em atendimento, é preciso conversar com pessoas, é preciso, sabe, compartilhar com a terapeuta que não vai te julgar, que não vai te apontar o dedo, olha, assim, assim, assim. É uma terapeuta que não vai, tipo assim, falar alguma coisa pra poder levantar. Eu, pelo menos, eu não faço isso não, pra levantar teu ego. Não, eu sou uma terapeuta que quem já passou comigo sabe, né? Às vezes eu falo assim, daqui a pouco eu dou umas, né, falo bem a real, né, pra pessoa levar um choque de realidade, porque eu acho que psicanálise tem que ser assim, agilidade. Então, assim, a gente fala o que é preciso pra pessoa melhorar e a pessoa tem que se posicionar, que se não se posicionar, já aviso logo, ó, vai jogar dinheiro fora. E aí, se for ofertado, então, aí é que eu falo mesmo, ó, não vou ficar aqui doando o meu tempo pra você se você não quer fazer por você. Então, assim, a gente tem que falar e eu falo, tá? Então, a pessoa, se eu vejo que a pessoa tá assim, acomodada, eu falo, tá jogando dinheiro fora, você quer continuar pagando pra poder ficar só aqui balançando a cabeça, sim, sim, sim? Agora, se você quiser ter uma posição na sua vida, quiser mudar isso, ver um resultado, fazer a diferença onde chegar, então, meu filho, você tem que fazer isso, isso e isso. Então, terapia é vida, sim. Jesus nos dá o fôlego de vida, Jesus nos dá força, e a gente vai, levanta e vai fazer o que precisa ser feito. Se eu quero ter resultado na minha vida, se eu quero me conhecer, se eu quero ser uma pessoa posicionada, se eu quero ser uma pessoa que saiba entrar e sair em algum lugar, em alguma situação, eu tenho que fazer por onde. Então tem que ser mesmo. E eu sou firme, mas sou firme com amor, exatamente. É uma mimimi. A gente é doce, mas é durinha, né? Mas precisa ser falar, às vezes precisa ser falado dessa forma, pra pessoa poder entender a questão. Tá? Então, assim, é necessário. E pra nós, assim, eu vou falar uma frase que é fantástica, assim, de Freud. Ele fala assim: olhe para dentro, para as suas profundezas, aprenda primeiro a se conhecer. Fantástico, né? Freud fala isso pra quem da psicanálise, né? Olhe primeiro para dentro de você, para suas profundezas, aquilo que tá lá dentro, no oculto, secreto. Só você e Deus sabe. Aprenda primeiro a lidar com você mesma. Aprenda primeiro a se valorizar. Aprenda primeiro a se amar. Gente, quantas pessoas a gente atende, eu atendo assim, que fala assim, nossa, mas eu não gosto nem de olhar no espelho. Nossa, eu não tiro foto. Ontem eu recebi um direct de uma pessoa que eu atendi, e ela mandou foto, né? Ela falou assim, ó, estou praticando. Estou aqui, olha, isso pra mim já é uma vitória, porque nem isso eu fazia. Tirar foto aniversário em bolo, na mesa de bolo aniversário, a pessoa nem fazia isso, com vergonha. E hoje ela poder tá tirando uma foto, então ela tá praticando, aí eu vejo o esforço de uma pessoa dessa, que ganhou uma semente de atendimento e está praticando, está se esforçando, né? Buscou ajuda na psiquiatria, enfim. Isso sim é você se valorizar. Isso sim é você olhar pra você mesma e falar assim, não, eu vou me conhecer, eu vou aprender a ser melhor, eu vou aprender
sabe assim, a fazer a diferença onde eu chegar. Eu vou aprender, sabe, a olhar pra mim primeiro. Olhar pra minha situação. Às vezes a gente acorda, às vezes o marido não faz aquilo que a gente quer. A gente fica burrada, brava. Não fala nada pro marido. Aí tá lá de cara feia o dia todo. O marido nem entende por quê, coitado. Nem sabe o que tá acontecendo. E você tá brava. Mas ele nem pergunta se eu tô bem ou não. Quantas mulheres eu atendo e falo assim, mas ele nem me pergunta se eu tô bem, nem liga se eu tô doente ou não. Mas peraí, você falou pra ele que tá doente? Peraí, você falou pra ele que você não tá bem? Peraí, você falou pra ele que você tá irritada com alguma situação? Se você não falou, como é que ele vai saber? Tem que falar. Se você não falar pro seu marido que você tá bem, que você tá mal, como é que ele vai entender que você não tá bem? Então, fale. Fale, mostre a sua fraqueza. Às vezes eu tô assim irritada, é época de TPM, tem meses que eu fico super estressada. E eu acho tão bom quando, hoje em dia, assim, né, às vezes eu tô assim, hoje, agora, depois de psicanálise, terapeuta formada, me falam, né, minha filha fala, meu marido fala, peraí, calma aí, minha filha, esses dias eu tava bem assim, nervosa, e ela pegou e falou assim, calma, mãe, peraí. Aí eu falei, tô estressada? Ela, tá muito estressada. Aí quando eu ouvi ela falando assim, eu falei, peraí, tô mesmo. Aí eu vou e respiro fundo, aí eu vou e falo, então, eu também tô, até eu não estou me suportando. Então, poder compartilhar isso com a família é fantástico. Já comentei, acho que alguém, não sei se foi em live, store, às vezes eu coloco na porta da geladeira, na lousa da porta da geladeira, TPM. Aí todo mundo já entende o recado, até meu filho. TPM, que às vezes significa que eu estou estressada além do normal. Então, até eu não estou me suportando. Mas eu tenho que falar que eu não estou bem. Eu também tenho que aceitar quando a pessoa fala assim, você não tá bem, o que tá acontecendo? Ou não aceitar e ficar pior. Então, aceite, permita, sabe, você se conhecer e poder ser humilde. Essa é a verdadeira humildade. Humildade que a Bíblia fala não é questão, assim, de pobreza, dinheiro. Não. Ser humilde é reconhecer que você não consegue sozinha, que precisa de alguém para te ajudar. Eu não consigo sozinha ser uma boa mãe se meus filhos não me... Tipo assim, minha filha tá grande, é uma adulta. Então, eu gosto de perguntar. E aí, como que eu tô? Tô melhor? E aí? Preciso melhorar em alguma coisa? Às vezes eu pergunto assim, falo, né? Às vezes o marido também. Hoje pergunto pro marido. E aí, amor? Tô precisando melhorar alguma coisa? E ele vai. E ele me fala. E eu procuro melhorar. Nós estamos aqui aprendendo todo o tempo, tá? Então Freud fala dessa forma pra nós, e aí uma outra fala de Freud fantástica também que eu separei pra nós. Só a experiência própria é capaz de tornar sábio o ser humano. Então só a minha experiência pode me tornar de ser mais humana, me tornar mais sábia, porque aquilo que eu passei, eu quero melhorar como pessoa. E aí eu querendo me melhorar, entra a questão do autocuidado, me permitir certas situações que às vezes eu não me permitia, que às vezes sair para tomar um sorvete sozinha. Eu tive uma paciente e eu dei de lição de casa para ela isso. Você tem que tomar um sorvete sozinha. Eu dei de lição de casa para essa paciente. Falei assim, você vai tomar um sorvete sozinha. E ela ficou, gente, foi muito agressiva. Ela falou, acho que foi umas 3 atendimentos que ela não tinha conseguido ainda. E o marido dela mandando ela ir tomar um sorvete sozinha. Aí, no dia que ela foi, ela mandou a foto pra mim. Olha, consegui. E tá sendo fantástico esse tempo só meu aqui. Sem filho, sem marido. E eu falei, é a melhor coisa que tem. Gente, às vezes eu vou no shopping. Faz um tempinho já que eu não faço isso. Mas eu gosto de entrar lá, eu pego um sorvete, aquela balacha de latte, né? A balacha de latte Aí eu pego lá aquele copinho piquititico, sento lá tem uma mesinha, eu sento e fico tomando, mas bem devagarzinho. E fico olhando todo o povo lá, o povo que vem, conversando, vou tomando. E eu acho maravilhoso. Sem filho, conversando. Sem preocupação com ter que ir em tal loja e a horário, assim, não. Eu fico ali zen. Se permita tirar um tempo pra você, tá? E aí eu vou deixar um versículo
de Provérbios. Claro, ciência e fé. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então, com sabedoria eu construo a casa. Eu vou levar isso para o lado espiritual. Eu construo a minha casa, que sou o templo do Espírito Santo. Com discernimento, vou buscar conhecimento, vou buscar aprender, entender. Eu vou consolidar a minha construção, que é o meu dentro de mim. Aí, pelo conhecimento dos seus próprios cômodos. Conhecimento pelo... Olha só, conhecer os próprios cômodos aqui, levando para o lado espiritual, emocional. Conhecer aquilo que eu posso e que eu não posso fazer. As minhas limitações. Eu vou encher a minha casa de alegria, porque é algo precioso e agradável. Provérbios 24, versículo 3 e 4. Então, é fantástico nós podermos pegar a nossa vida, a nossa posição como uma mulher que se conhece, que se valoriza, uma pessoa que sabe quais são suas limitações, que sabe que eu posso ir além, porque nós temos um dom divino que é ser mulher. Gente, mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, sim. Mesmo aquelas que têm TDAH. As que têm TDAH fazem. Elas dão um jeito de se organizar e conseguir fazer. Ela consegue pegar e se programar para fazer. Ela consegue estar aqui, eu falando com vocês aqui, eu tô pensando que eu tenho que daqui a pouco sair, terminar de comprar material da escola do meu filho e fazer isso, fazer aquilo. É a mesma coisa. A mulher consegue fazer sim. Ela consegue estar aqui falando como eu tô falando com vocês e a mulher consegue organizar uma outra questão. Igual eu lembrei do remédio, tomei o remédio. A mulher mesmo com algum tipo de transtorno consegue. Se ela quiser. Se você quiser, você consegue. Chegando na hora certa, né, dona Polly? Se você quiser melhorar, você consegue, você vai além, tá? Então, se permita se conhecer, se permita tirar um tempo pra você, a fazer, a viver novas experiências, a dizer não. Isso é fundamental. Tá bom? Então, só foram essas dicasinhas que eu vou deixar pra vocês aqui por causa da hora já. E eu quero que vocês pratiquem e vão compartilhando. Olha, eu tô começando. E daqui 2 meses, 3 meses, vocês vão estar colhendo os frutos dessa prática. E aí vocês vão estar vendo que até mesmo as pessoas começam a notar. As pessoas começam a notar a nossa mudança, tá bom? E é isso, meninas. Ai, que bom. Alguém me perguntou aí sobre o estágio remunerado. O estágio remunerado é quando você já começa a cobrar no estágio. Você faz os atendimentos que vem no instituto, que eu creio que seja 3 ou 4, eu não sei quantos atendimentos são, né? 3 ou 4, 5, eu não sei. Né? No meu tempo eram 5, agora eu não sei quantos. Você vai atender o que vem do instituto, finalizando os atendimentos do instituto, fazendo a palestra que você tem que fazer, tudo bonitinho. Aí você já pode atender, se a pessoa quiser dar sequência nos atendimentos ofertados, que você vai doar pra ela, você já pode cobrar dela, entendeu? Então você já pode, aí lá na sua turma vai ter um suporte, uma sugestão de valor de quanto que seria esse estágio remunerado, para poder você estar atendendo. Então, 3 atendimentos, então. Aí você vai ganhar. Então, olha só, vocês fala sobre o estágio remunerado, como foi. Para mim, o meu estágio remunerado, eu recebi 5 clientes, teve algumas que desistiram, eu fui até conseguir, atendi. E depois eu estava, antes de terminar o curso, eu atendia, só que eu cobrava um valor mais em conta, né? Entre 70 a 100 reais, em 2021,
para 2022. Então, até o começo do ano que passava. Então, assim, aí eu dei a sequência em alguns atendimentos assim. Só quando eu finalizei todos os módulos do Instituto, deu um ano de curso bonitinho, foi que eu comecei a cobrar o valor real. E já tava sendo, já quando eu tava formada também na sexualidade, porque eu fiz junto a sexualidade. Então, aí eu já consegui precificar o meu valor do atendimento. E tenho aprendido a precificar até hoje, tá, gente? Não vou dizer pra vocês que é uma coisa fácil não, tá bom? A gente vai aprendendo a se valorizar. Aquilo que eu falei. Até eu tenho que estar lutando porque é um processo. Então, no meu tempo foi assim. Aí eu tenho pessoas que eu atendi no meu estágio que hoje me procuram, né, quando querem alguma coisa assim. Aí eu aviso, então, teve um reajuste, mas eu não cobro o valor total ainda, por ser uma pessoa de lá de trás. Então eu faço um valor acessível, tá bom? Mas é mais ou menos isso, tá? E aí você passa, depois do atendimento você cobra o valor passado pra você, exatamente, tá bom? E é isso, meninas. Espero ter ajudado vocês hoje nessa sexta-feira. Quero que vocês pratiquem o autocuidado, que vocês façam por você, né? Primeiramente por você. Acorde, olhe e fala assim, nossa, hoje eu vou cuidar de mim. Como assim? Vou tirar um tempinho pra mim. Vou ali tomar um banho devagar. Eu sei que quando tem criança pequena é mais difícil, né? Mas mesmo assim você consegue, tá bom? E que vocês possam ter um ótimo final de semana, um dia abençoado. Sexta-feira que vem estarei aqui de novo com vocês. Eu vou deixar uma caixinha de pergunta pra vocês colocarem lá sobre esse assunto durante a semana. Autoconhecimento, a gente falando sobre isso. E eu quero que vocês divulguem, assim, porque é tão bom. Eu tô amando divulgar, assim, porque eu tenho recebido até mesmo da minha igreja, gente, pessoas da minha igreja. Gente, é fantástico ver as meninas da minha igreja, da família. Hoje eu recebi uma mensagem com a minha cunhada, que mora no Ceará, compartilhou uma postagem minha no Facebook. Gente, eu quase não entro no Facebook, né? E eu vi lá, minha cunhada compartilhou uma postagem minha de ontem. Eu fiquei tão feliz, vou até mandar um zap pra ela, porque eu quase nem converso com essa minha cunhada. Então, isso é gostoso de ver. Mesmo quem tá longe, tá sendo grato por aquilo que eu tô colocando. Eu recebi também no Facebook ontem de uma pessoa muito querida que congregava aqui conosco e congrega em outro lugar. E ela falou assim, quando me perguntarem agora sobre superação, já sei qual é a minha resposta. Aí ela colocou reticências e colocou lá, Elisângela Albuquerque. E vou te indicar. Aí eu falei, nossa, eu fiquei muito lisonjeada. Isso no Facebook. Então, assim, isso é fantástico. Então, vocês poderem compartilhar, não é que eu seja melhor do que ninguém, não. Eu tô aprendendo. Vocês estão, olha, quantas meninas eu recebo. Gente, eu recebi mensagem no direct me perguntando como colocar legenda no vídeo. Me perguntando, e eu ensino. Até aquela questão da postagem que a Flávia falou do link, eu ensino com o maior prazer. Gente, eu também aprendi. E tô aprendendo. Então, eu acho assim, a Bíblia diz lá, de graça receber, de graça dai, mas não tudo, né? Não tudo. Eu acho que o conhecimento, algumas coisas a gente pode assim, né? Ensinar pra vocês que estão começando, destravando. Teve uma outra que me perguntou, né? Como que foi pra mim começar, porque ela me acompanha há muito tempo e ela viu que eu tenho destravado muito assim, de um jeito. Aí eu fui falando pra ela, me conhecendo aos poucos, me permitindo ir devagar, sem pressa. E tudo bem. Eu acho que, eu penso assim, tem que ter qualidade, não somente visar a quantidade. Eu tenho que ser eu tenho que ser autêntica. Me perguntam também, você acha, eu faço um outro Instagram, eu mantenho o mesmo. Eu falo, eu mantive o meu, porque ali tá a minha história. Eu vivo o que eu prego, tipo assim, ali é a minha vida, eu prego aquilo que eu vivi. Como é que eu vou apagar o meu histórico ali no meu Instagram? Como é que eu vou tirar as coisas dos meus filhos, do meu filho, que através daquilo foi que eu mudei. Não tem como. E aí tem pessoas que já vêm passar comigo e olham no meu Instagram, no meu antes, e falam assim, lá atrás, e fala, nossa, como você era diferente, você tinha um sorriso meio triste. E aí você olha e fala, não, realmente. Então, gente, é isso. Se conheça, se permita, sabe? Viva novas oportunidades, novas experiências. Comece devagarzinho, assim como eu também estou começando.
Poderia estar além? Poderia. Mas tudo tem o seu tempo. Eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber. Não adianta também... Uma colega me perguntou também a questão de horário, de atendimento, tudo. Porque ela trabalhava até a noite, ela não estava indo pro culto. Eu falei, não. Eu tenho os meus horários. Peraí, eu marco lá na agenda. Eu vou lá na agenda, né, que a gente usa a agenda do Google. Marco lá os meus horários. O que tiver livre, aí sim é que a minha filha marca em cima. O que tá livre. Mas se não, não tem como. Como é que eu vou ficar sem ir pra igreja? Peraí. Então, à noite eu atendo, tem os dias certos de atender à noite. Quando eu não consigo, sábado, tem um horário na parte da manhã somente. Porque o sábado é a família. Então, se permita primeiro você cuidar de você e da sua família. Eu falei pra ela, mandei um áudio, falei assim, ó, amiga, peraí, não faça assim. Primeiro lugar, família. Segundo, a igreja. Você tem que estar ali com o seu marido, junto com ele. Entendeu? Então, meninas, é isso, tá? Eu quero que vocês tenham um ótimo dia. Deus abençoe. Eu vou deixar salvo aqui, já são 11 horas. Eu realmente vou ter que dar uma saidinha, tá? Beijo. Quero ver os comentários de vocês, tá bom? Bom dia, Amélia. Eu tô acabando, amiga. Vou deixar salvo, depois vocês verem. Falei sobre autoconhecimento, Amélia. Qualquer dia eu vou chamar você me falar comigo assim, porque olha, uma pastora dessa, pulso mais perto, hein? A gente me congregar junto. E cada amiga de pastora, assim, que eu fico, ai, gente, queria assim ser ovelha de algumas amigas pastoras. Seria fantástico. Mas uma ótima sexta-feira pra vocês. Beijo no coração. Sexta-feira que vem estarei aqui falando de algo, mas assim, trazendo um pouquinho, né? De emocional, espiritual, consciência e do meu jeito. Porque eu sou eu, você é você, cada um tem o seu jeito, sua identidade, seu DNA, sua digital. Então, eu não tenho que ser igual a ninguém, eu tenho que ser a Elisângela. Todos os dias buscando melhorar, aprendendo a me conhecer, sabendo o meu tempo, o meu limite, tá bom? Então, ó, beijo. Fiquem com Deus, tá, meninas? Até semana que vem. Tchau.